Quando quiser, é só falar. Então, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento do Projeto Ensinando. Projeto esse que é novo ainda no Acolher, né? Ele é novo e a gente está se estendendo, a gente está se ampliando. Se a professora Karina, que já veio aqui anteriormente, se recorda, a gente tinha mais ou Sim. menos 10 alunos. Era 10, Lembro? já estamos com 28. Isso é bom, já estamos progredindo, né? Isso é interessante. Isso. Então, a professora de hoje foi escolhida a dedo mesmo, porque a gente sabe que ela tem propriedade no assunto sobre currículo, né? A gente já percebe pelo perfil, que eu acho que é bom até ela também divulgar ao final do evento, um perfil que ela tem maravilhoso. Estou toda hora no meu TCC indo e vindo nela, que é muito bom. Então, a nossa mestra agora já é doutoranda, né? É. Já vai se formar quando como doutora? Bem, uma coisa é o que a gente bota como meta, né? Uma coisa é o real, outra coisa é o que pode acontecer. Minha meta é estar defendendo no máximo em fevereiro, entre fevereiro e março do ano que vem. Minha meta. Entretanto, eu tenho como prazo para finalizar, o meu prazo vai até 2023 ainda, mas eu quero finalizar em nome de Jesus ano que vem. Terminar Vai esse sim, ano que vem eu quero estar defendendo. vai sim. Então, a Karina Sales, ela é doutoranda em educação pela Universidade Federal de Sergipe. Ela também é mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em letras, português e linguística pela Faculdade Amadeus, a Fama, e ela é docente do ensino superior pelo Centro Universitário AGES, a Uniages, que faz parte da rede Ânima Educação, aqui na cidade de Paripiranga, Bahia. Seja muito bem-vinda, Karina, e passo a palavra. Obrigada, Pedro Denilson. Boa noite, quer dizer, boa tarde ainda, né? Porque está um pouco escurinho, mas ainda é boa tarde. E quero apenas inicialmente reforçar: esse é um belo projeto da instituição e vocês estão colocando à frente com muito empenho. Parabéns, né? Porque vocês ainda são estudantes, e isso é muito bom porque enriquece muito e vocês começam a desenvolver e ter experiências, e aí gera uma grande bagagem. Lari, sou de letras, né? Estamos aí, minha graduação em letras, sim. Olha lá, olha a minha corujinha lá em cima. Aqui, tem uma corujinha bem aqui. Né? Sou formada em letras, então parabéns aos meninos, né, por esse projeto, parabéns à instituição, é um belo projeto, e realmente nós já estamos aqui com 29 participantes, e a primeira vez que eu participei, que foi no ano passado, ao final do ano passado, nós tínhamos entre 10, acho que 10, 13 pessoas no máximo, e eu acredito, Pedro Denilson, corrija-me se eu esteja enganada, a maioria eram pessoas daqui mesmo, não era aqui da nossa região, Sim, sim. né? Então, isso também já está ganhando grandes proporções, e isso é muito gostoso quando eu vejo que o pessoal é de São Paulo, de Santos, de Minas, de tal, porque eu acredito muito que essa diversidade, não, isso é que nos enriquece, a gente consegue trocar figurinhas. E eu perguntei de um curso, porque eu trabalhei um curso de leitura e interpretação, terminei recente, e tinha um pessoal de vários lugares, e foi, nossa, foram 3 encontros apenas, mas foram 3 encontros com um gostinho de quero mais. E é tão rico que você aprende tanta coisa e de outros lugares, e a cultura de outros lugares, isso é muito bom, principalmente nesse momento que a gente não pode nem sair de casa, nem viajar, né? Então, isso é muito gostoso. Pedro Denilson, eu não vou me alongar, ele já me apresentou, então eu sou a professora Karina Salles, trabalho na instituição faz algum tempo, mais de 15 anos, mas eu comecei ainda a beber, né? Posso dizer assim. E estou aí, nesse momento, trabalhando com os meninos na universidade. Alguns aqui já foram meus alunos, outros são atualmente meus alunos aqui. Tem alguns perdidos aqui pelo meio. Iris, que é minha aluna, que eu identifiquei logo quando eu cheguei.
E Pedro Denilson ressaltou, assim, eu quero iniciar minha noite trazendo para vocês o seguinte, porque o Pedro Denilson ele foi muito gentil e generoso ao me apresentar e começando de mestrado para doutorado, né? E tem isso, né? Mas não adianta se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você não sabe dizer um bom dia, uma boa tarde para o porteiro, né? Então, eu quero começar a minha noite dizendo isso. Nós estamos aqui para aprender. Eu posso ter 30, 40, 50, 60, 70, 100 anos, nós ainda estaremos sempre aprendendo. Somos eternos aprendizes, né? E eu aprendo muito diariamente. Com os alunos, tem coisas que eu não sei, e às vezes a gente se pega aprendendo uma coisa para a sua vida, coisas de Instagram, às vezes também. Então, a gente sempre tem algo. Já dizia Paulo Freire, eu gosto muito dele, quando ele diz assim: a gente sempre tem um saberzinho, né? A gente sempre tem algo para poder ensinar em algum momento. Quando você não está, eu até publiquei algo sobre isso esses dias. Quando você não está ensinando, você está aprendendo, né? Então, a gente sempre tem isso. Eu quero começar a minha noite trazendo essa reflexão para vocês. E, né, como o nosso bate-papo aqui, de fato, é sobre currículo, não é sobre mim. Opa, deixa eu começar aqui. Eu tive o cuidado de poder elaborar aqui um slide para talvez ajudá-los nesse momento. E como eu vou estar aqui reproduzindo a tela, então eu vou pedir a ajuda dos meninos para poder ficar aí atento, né, ao chat, a perguntas que podem surgir, e também é um bate-papo, né, um momento de conversa, o nosso momento é curto, nós temos 1 hora, então eu tentei condensar o máximo possível, porque currículo é um tema bem amplo e ao mesmo tempo bem complexo e delicado de se trabalhar, mas eu tentei trazer assim algumas ideias que eu considero importantes para esse debate aqui hoje. Mas aí vocês também podem estar comentando no chat ou questionando, e aí não sei como é que os meninos organizaram, se a gente deixa as perguntas ao final, mas vocês também podem estar abrindo seus microfones, podem estar falando, sintam-se à vontade, né? Então, a nossa proposta hoje aqui é, de fato, falar sobre currículo. E para começar a falar sobre currículo, e é currículo educacional, não é qualquer currículo, né? Então, eu queria começar, e aí vocês já podem até interagir comigo, alguém se quiser abrir o microfone pode abrir, como eu disse, pode falar no chat, e aí eu peço ajuda aos meninos, para quem falar no chat, os meninos, né, lerem aí para mim, porque fica ruim para eu poder estar acompanhando os dois lugares. Eu quero questionar vocês o que é que vocês compreendem por currículo. O que é que vocês entendem por currículo? Apenas currículo. O que é currículo? Quando a gente fala em currículo, o que é que vem assim à nossa cabeça? Me fala aí. Alguém arrisca? Referência, Referência, qualificação, qualificação. Alguém piscou aí. É que aqui pisca, né? Quando fala no chat. Apresentações profissionais. Apresentações profissionais. A Lari Gabriele falou. E o André falou histórico pessoal. Um histórico pessoal, muito bom. Então, quando a gente fala em currículo, vem bem isso na nossa cabeça mesmo, que a gente já pensa logo no emprego, né, na nossa profissão, naquele currículo vitae, que é o currículo de vida, né? A gente já pensa nisso. No nosso caso, aqui, nós estamos num ambiente acadêmico, nós, na verdade, vivenciamos um outro tipo de currículo, que eu não sei se vocês ainda têm, mas que é importante já começar, que é o nosso currículo Lattes, né? Que já também está dentro dessa perspectiva de emprego, do nosso histórico, das nossas experiências, né? Experiências acadêmicas, os cursos que a gente fez, e tem um currículo de vida, que é um currículo diferente,
não é o currículo acadêmico, né, para quem está em uma outra área, em um outro campo da sociedade, em um outro polo de emprego, que não é ligado e vinculado à universidade, que aí é o currículo vitae, que é o currículo de vida. E aí você vai entregar um currículo numa empresa e vai tentar buscar, né, sua vaga de emprego. Então, a gente sempre pensa nisso, de verdade. Mas tem essa diferença, né, entre o currículo de vida ou o currículo Lattes, né, que está ali no mesmo lugar, embora o currículo Lattes seja as experiências e empregos ligados à universidade e à vida acadêmica, mas o currículo, ambos estão ligados a emprego, né, a vagas e essa trajetória e as suas experiências profissionais, e tem o currículo escolar, o currículo educacional, que é desse que nós vamos tratar hoje. Sobre o currículo escolar, sobre o currículo educacional, alguns, né, estudiosos até arriscam algumas definições, dizendo que ser, por exemplo, esse currículo educacional ser um conteúdo, né? Então, o currículo escolar ou educacional é o conteúdo de cada matéria. Outros dizem que é, por exemplo, aqui, a proposta pedagógica da escola. Outros dizem que é aquilo que cai na prova, né? Aquilo que vai cair na prova, enfim. Outros dizem que são os conjuntos de saberes que são construídos pela humanidade, né? E que nós vamos nos apropriar desses saberes. Então, esses saberes que já foram construídos antes de nós vão ser transmitidos às novas gerações, né? Através das escolas, vão ser transmitidos a eles. Nós vamos nos apropriar desses saberes que já foram construídos pela humanidade. Entretanto, não se trata muito bem aqui de definições teóricas. Vamos dizer assim, o currículo escolar, mais do que uma definição teórica, ele é mesmo o alicerce, ele é a base mesmo, né, do trabalho pedagógico. Ele é o fundamento do trabalho pedagógico que, para quem já é professor e para aqueles que ainda serão professor, é o trabalho que a gente realiza todos os dias, né? Ele é a base, ele é o fundamento, ele é o alicerce. Mas, quanto à origem, para que a gente possa entender melhor o que é o currículo e o que é o currículo educacional, né? Então, quanto à sua origem, eu trouxe aqui a árvore, né, para a gente ver a origem, de onde tudo partiu. A palavra currículo, ela tem uma origem latina, né? Então, ela vem de um verbo latino que significa currere, a palavra latina. E como vocês podem acompanhar aí nessa tela, significa correr, significa percorrer, uma pista de corrida, né? É isso que significa. E trazendo, então, esse significado, né, de correr, né, de correr e de percorrer, trazendo isso para o nosso nicho aqui, né, para a ideia de currículo escolar, de currículo educacional, nós podemos dizer que o currículo escolar, o currículo educacional, ele representa isso também que vocês trouxeram, vamos dizer que representa toda uma organização, toda uma trajetória escolar de um sujeito, de um indivíduo. Então, representa a nossa trajetória escolar. E essa trajetória envolve tudo que a gente fez na escola, desde o dia que a gente entrou na escola, quando a gente era criança, pequenininha. Né? Então, envolve as atividades que a gente fez, envolve os projetos que a gente se engajou, envolve os conteúdos que foram passados, né, que foram construídos, que a gente aprendeu, naquela época chamava mais de conteúdo, hoje a gente tem uma nova perspectiva que é de competência, né, envolve tudo isso. Então, a palavra currículo, como vocês percebem embaixo, é de origem latina, significa caminho da vida, né? O sentido, a rota de uma pessoa, a rota de um grupo de pessoas. Então, o currículo indica
processo, né? Não é algo parado, não é algo estático, é algo que está em movimento, é um percurso, né? Uma trajetória, e é uma trajetória feita por um sujeito. Então, partindo para o nosso nicho, esse currículo educacional representa todo esse movimento feito por um sujeito, nesse caso por vários sujeitos, né? Que é toda uma escola, todo um estado que pensa conteúdos para uma criança, para um sujeito, e o próprio sujeito que vive isso, né? Então, é um processo, é um movimento, é um percurso, o currículo, vivido por um sujeito dentro de uma escola. Então, é toda uma trajetória que é, de fato, organizada, né? Organizada a partir de tudo que tem dentro da escola, como eu disse, atividades, projetos, conteúdos, tudo que envolve todo o planejamento da escola. Para que isso? Com vistas a quê? Com vistas a um perfil de saída, vamos dizer assim, a um perfil de sujeito, né? Eu chamo perfil de saída, né? E qual o perfil de saída do sujeito? Então, nós temos em vários momentos da nossa história um tipo de currículo, vamos dizer, um tipo de escola, porque nós tínhamos um perfil de saída diferente, ou seja, nós tínhamos um tipo de sujeito que nós queríamos formar. Então, por exemplo, vamos pegar a Idade Média, né? Na Idade Média, por exemplo, nós tínhamos aí como proprietária do saber, vamos dizer assim, a religião, né? Então, nós tínhamos o conhecimento, vamos dizer, o conhecimento religioso, ele era quem explicava os fenômenos do mundo, né? Quem explicava tudo o que acontecia, e era esse o conhecimento que era também, vamos dizer assim, a igreja, que era detentora de todo o poder, era ela, nessa época, que organizava todo o ensino, né? Que eram trabalhados nas escolas naquela época. E que ensina, e quem era que trabalhava nas escolas naquela época? Foram enviados os jesuítas, né? E qual era o perfil de saída, então, naquela época? Era um sujeito que fosse um bom cristão. Então, eu tinha que ensinar a fé cristã, para além da matemática, para além da língua portuguesa, né, que era a língua da época, porque era uma forma de catequizar. Então, eu tinha que catequizar os índios e tinha que, por exemplo, não seria bem, mas a palavra talvez se encaixe bem, adestrá-lo, né? Eu teria que doutrinar os índios, ensinando a minha língua ao tempo também que eles aprendem a minha religião, a minha fé. Por quê? O meu perfil de saída nesse tipo de currículo dessa minha escola, dessa época aqui, é um sujeito que vai para uma sociedade, mas não é qualquer sujeito, é um sujeito que seja um bom cristão, né? Esse é o tipo de perfil. Então, em cada época da nossa história, nós temos um perfil diferente. Muitos estudiosos, eles já, de fato, como eu posso dizer, têm tentado estudar e se debruçaram sobre o currículo e arriscado definições mesmo, né? Mas o estudo, enquanto currículo, ele é um estudo muito recente, é mais da década de 90, não é um estudo muito antigo. O que a gente tem antes disso são experiências curriculares, mas não é definições mesmo, teorias do currículo, né? E aí, Zabalza, que também discute currículo, ele traz uma definição e diz que currículo, né, para ele, é como um conjunto dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes que são considerados em um tempo, né, em uma determinada época, em uma determinada sociedade, em um determinado lugar, em um determinado tempo da nossa história, que são considerados importantes para serem trabalhados na escola, ano após ano, né? Então, existe em um tempo da nossa história alguém, quem é esse alguém? O Estado,
que vai definir quais são as habilidades, quais são os conhecimentos e o que é importante ser trabalhado, o que é importante ser estudado, o que é importante ser colocado dentro da escola para as crianças, o que é que eu quero que seja colocado para as crianças, né? E isso vai gerar um currículo ali, que deve ser trabalhado ano após ano. E esse currículo vai gerar um ser humano, vai gerar um ser que vai voltar, né? É uma criança que entra na sociedade, e que entra na escola, e nós vamos fazer um trabalho com ela desde pequenina, e ela sai da escola já na adolescência, entrando para a juventude, e eu me refiro aqui à escola básica, né? Até finalizar o seu ensino médio. E ao sair da escola, que tipo de sujeito eu quero para a sociedade? Hoje, o perfil de saída não é um perfil cristão. As escolas não montam o seu currículo com esse perfil que nós tínhamos aí na Idade Média. Então, eu coloquei essa observação que a ideia de currículo, não as teorias de currículo, mas a ideia, o nascedouro mesmo, o nascimento do currículo, ele parte aí nesse período da Idade Média, junto com os jesuítas, a partir deste documento, que era, vamos supor, as leis, né? Atualmente, o Ratio Studiorum já foi a LDB. Hoje, atualmente, nós poderíamos dizer que ele é a BNCC. Então, o Ratio Studiorum já foi a LDB, comparado à LDB, ele já foi muito mais comparado aos PCNs, aos parâmetros curriculares nacionais, e, atualmente, nós poderíamos dizer que o Ratio Studiorum poderia-se dizer que ele era a BNCC daquela época, ou seja, um documento que normatizava, né, que dava diretrizes e orientações do que deveria ser trabalhado nas escolas naquela época, né? Mas o conceito mesmo de currículo, ele vai depender muito da teoria que está por trás, né? Da teoria que está por trás disso. Que teoria é isso? Que teoria é essa que está por trás de cada conceito, por exemplo? Eu trouxe aqui não só esse, mas eu trouxe mais outros conceitos de currículo, e se vocês se debruçarem a estudar currículo, vocês vão observar que vocês vão encontrar diversos conceitos, e às vezes tem similaridades, e às vezes tem alguns pontos de diferenças. Por quê? O que define o conceito é a teoria que está por trás dele. E que teoria é essa que eu estou falando? Quem sistematizou a teoria foi um cara chamado Tomás Tadeu da Silva, que ele é o autor daquele livro Documentos de Identidade, que é a Bíblia atualmente para falar sobre currículo. Libânio, né? Libânio, não é o bam, né, da didática. Então, Tadeu da Silva, ele é o bam do currículo. Quando a gente fala em currículo, a gente não pode deixar de falar de Tomás Tadeu da Silva. Quando a gente fala em didática, não tem como não falar de Libânio. Então, foi Tomás Tadeu da Silva que elaborou as teorias do currículo. Nós precisaríamos, viu, grupo ensinando, eu não me debrucei nas teorias, porque ela é muito ampla aqui, nós precisávamos só de mais uma hora para falar somente dessas teorias de Tomás Tadeu da Silva, mas fica aí como busca ativa. Ele que elaborou, e foi Tomás Tadeu da Silva que sistematizou nesta obra que eu acabei de dizer, que é Documentos de Identidade, as três teorias do currículo, que é a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica do currículo. E aí, esse Silva aqui, que vocês estão vendo, aqui nessa primeira citação de cima, e esse Silva aqui embaixo, é Tomás Tadeu da Silva, que eu acabo de me referir, né? Então, o currículo da escola, ele é, de fato, o que a sociedade, o que o Estado espera que o aluno aprenda, né? Esse é o objetivo.
Como eu disse, o Ratio Studiorum foi, de fato, o documento que foi criado pelos jesuítas, que hoje seria a BNCC, para trazer essas normatizações. E aí eu quero fazer um link ainda com esse Ratio Studiorum, mas eu passei a película, mas porque eu quero falar sobre essa primeira citação aí, que é de Moreira e Silva, que ele diz assim, que currículo é a expressão das relações sociais de poder. Olhe, currículo é a expressão das relações sociais de poder. E isso é muito forte. Por quê? Porque por trás de uma perspectiva, por exemplo, aqui Moreira e Silva, ele traz uma perspectiva crítica, né? E como eu posso dizer, o currículo tem como a gente conseguir, do mesmo jeito que nesse momento, para eu conseguir discutir currículo com vocês em 1 hora, eu tive que fazer escolhas, né? Do mesmo modo, tem como, durante os anos de escolaridade de uma criança, de um sujeito, na escola básica, ela aprender todo o patrimônio de conhecimento que foi construído por uma humanidade? Não, né? Não tem como, por isso que eu comecei com aquela frase inicial, nós somos eternos aprendizes, não tem como. Então, a escola faz o quê? Escolhas, a escola seleciona, né? E quando há seleção, na escola, aqui na universidade, hoje, atualmente, a gente trabalha com o C, mas na escola a gente ainda trabalha com disciplinas. E quando há seleção, há disciplinas, né? E há disciplinas que são privilegiadas, logo, há disciplinas que não são privilegiadas. Então, durante muito tempo, qual é a carga horária que a gente sabe, né, de beleza e que é bem privilegiado? Matemática e português. É tanto que a carga horária, né, semanal dessas duas disciplinas, ela é muito maior do que a de artes. Ela é muito maior do que a de biologia no ensino médio. Ela é muito maior do que a de inglês, né, de uma língua estrangeira, por exemplo. Ela é maior do que a de história, né? Então, na seleção, há alguma disciplina, ou seja, existem saberes que são, de fato privilegiados. E o que isso significa? Que, ora, o currículo ele vai estar servindo aos interesses de uma elite. Ora, ele pode estar também servindo, né, dando vozes, podemos dizer assim, àqueles que são mais silenciados, né? Então, isso já acontecia lá na Idade Média, com os jesuítas no Ratio Studiorum. Nós tínhamos o Ratio Studiorum. Entretanto, nessa época que os jesuítas foram encaminhados, nós já tínhamos 2 tipos de currículo. Olha que negócio interessante. Nós tínhamos um currículo para a elite, né? Que aí, que currículo era esse? Era um outro tipo de currículo, muito mais organizado, e esse currículo era organizado voltado para a área das linguagens, da lógica, né? Que era a matemática, a língua, e meu esposo, gente, esse aqui. E esse pessoal da elite, como é que eles estudavam? Eles estudavam por preceptores, eram enviados preceptores. Depois você dá uma ligadinha, Roberto, me ligando aqui. Eram enviados preceptores, que hoje a gente pode dizer assim, que seriam os professores que atualmente a gente chama professores de banca, né? E na época não, tinha os professores que iam, né? Quem tinha dinheiro pagava, que era elite, pagava um professor particular, que eram os preceptores. Roberto me ligando, deixa eu ligar do seu para ele depois. Né? E nós tínhamos um outro currículo, que era o currículo para esse grupo indígena. E esse currículo tinha uma outra perspectiva bem diferente, que era aquela perspectiva que eu falei logo no início. Qual era o perfil de saída para esses indígenas? Formar para quê?
para catequizá-los? Doutriná-los, né? E a gente acabou doutrinando os índios, catequizando-os, e podemos dizer que, de fato, dizimando a sua própria cultura. Então, era uma catequização, uma dizimação da sua própria cultura. Então, a gente percebe aí a ideia que, quando um currículo é formado, a gente também tem que pensar em quê? Em quem eu desejo formar. Qual é o tipo de sujeito que eu desejo formar ao final deste percurso, né? Ao final deste percurso, nesse caso, desta educação básica. Para esta época aqui, né, para a Idade Média, como eu disse, era o bom cristão. Então, o que que isso implica? Isso implica perceber que todo o processo, vamos dizer assim, todo o processo de desenvolvimento, de construção, né, de construção mesmo de um currículo, ele é cultural, de uma época, então ele não é neutro, né? Ele não é neutro, ele é político, sempre vai privilegiar uma determinada cultura, sempre vai privilegiar uma determinada cultura. E é isso que Moreira e Silva tenta dizer a respeito desse seu pensamento nessa primeira citação, que o currículo é a expressão das relações de poder em uma sociedade. Sacristão, né, sacristã, Gimene, que se escreve Gimene, mas alguns pronunciam Rimene, sacristã, ele é também um curriculista muito famoso, ele, assim como Silva, é dessa perspectiva também crítica, e ele é marxista também. E ele diz assim, que o currículo é a expressão do equilíbrio de interesses. Olhe, o currículo é a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo. E isso é muito forte. Por quê? É essa expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo, né? Por quê? Quem seleciona, como eu disse, currículo, ele precisa selecionar, a gente precisa selecionar o que é criança, o que é que o sujeito, ele irá aprender, não tem como aprender tudo, então existe, de fato, uma seleção. Quem Um exemplo seleciona? que a gente pode ter também é nesse momento de pandemia, que teve que voltar às aulas, mas tem que, como é que eu posso dizer? O ano de 2020 tem que ser reposto agora em 2021 em apenas um semestre. Então, tem que escolher Perfeito, os assuntos mais que são tem que prioridade. escolher, vai fazer uma escolha, né? E aí tem que se pensar, quem é que faz essa seleção, que você acabou de dizer, né? Quem é que faz essa escolha? Para quem é feito, né? Para quem é selecionado isso? Por quê? Vamos pensar, por que que foi selecionado esses e não outros? Né? Por que que foi selecionado esse saber e não esse saber? Né? Como é que deve ser trabalhado? Para quem se destina esse saber? Né? Por isso é, de fato, um equilíbrio de forças. E quando a gente analisa essas escolhas, né, a gente, por exemplo, quando a gente analisa, quando vocês vão para um estágio, por exemplo, e mesmo sem estágio, nas aulas, né, dependendo de qual seja aí a aula, o C e tal, e que a gente pensa numa proposta de análise de livro didático, e até os próprios professores, né, que a gente vai fazer uma análise de um livro didático de acordo com o currículo. Então, o que é que a gente vai ver nesse livro didático? Qual é o tipo de avaliação, por exemplo, que está lá no livro didático? Será que é habilidade que está trabalhando? Será que é de competência, né? Então, como é que está sendo construído esse livro didático? Então, é um equilíbrio de forças também. E esse aqui, Silva, né, que é o autor do livro também, Documentos de Identidade, quando ele diz que o currículo é um documento de identidade. Né? E o Silva, ele é muito forte quando ele diz isso, né? Porque é um documento de identidade, né? Isso remete justamente à nossa carteira de identidade. Quem não tem um RG, um CPF, não é gente, né? Deixa de ser gente, mesmo existindo e ocupando um espaço no mundo, né? Mas não é gente. Mas
O Silva, ele é um estudioso do currículo dos anos 90, e ele diz que o currículo é identidade, por quê? Quando a gente privilegia e faz a seleção, né? Então, quando a gente seleciona, a gente privilegia e pode estar atendendo aos interesses de um grupo e desprezando os interesses de outro grupo, né? Silenciando outras vozes. Então, quando a gente faz isso, ele é um documento de identidade porque ele pode estar afirmando, a identidade de um povo, ele pode estar afirmando a identidade de um grupo, ele pode estar afirmando a identidade de uma classe social, mas ele também pode estar reafirmando a identidade de um povo que já está afirmada. Ele pode estar reafirmando a identidade de um grupo, né? A identidade de uma classe social. E esse currículo pode estar negando a identidade de um povo, negando a identidade de uma classe, né? E a gente poderia discutir muita coisa, porque quando a gente fala de currículo, a gente também pode fazer outros links, né? E quando é que a gente nega, por exemplo? Tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que ele é um sociólogo, e ele é autor de vários livros, inclusive um, que é esse aqui. Não sei se vocês estão vendo, que quando a gente compartilha a tela, a gente não se vê, né? Então, que é A Reprodução, é um dos livros dele. A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, que é de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Ambos são sociólogos, né, franceses. E nesse livro, ele vem falar isso, que a escola, ela nega, né, ela reproduz, por isso que o nome é reprodução. A escola, ela reproduz a ideologia, ela reproduz o capital de uma classe dominante. Então, se eu estou reproduzindo a linguagem, às vezes a gente pega uma criança de uma classe proveniente, né, uma criança que vem de uma origem mais humilde economicamente falando, vamos dizer assim, a palavra não é humilde correta, né? Mas não menos favorecida, economicamente menos favorecida, e às vezes a criança nunca viu certas frutas, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, o seu tipo de linguagem, e que essa forma, quando ela chega na escola, ela é silenciada, do mesmo jeito que ocorreu com os índios, né? A sua cultura na época dos jesuítas, quando catequizaram os índios, então a sua cultura foi silenciada, a sua cultura foi negada, né? Então, para poder afirmar e reafirmar a cultura de quem estava ali, dominando naquele momento. Por isso que para Silva, Tomás Tadeu da Silva, o currículo é um documento de identidade. Ele vai dizer quem você é, quem você será, qual o perfil de saída, qual o sujeito que será formado dentro deste tipo de currículo, né? E aí, dentro da escola, né, nós temos aí, por exemplo, né, partindo desses conceitos que eu trouxe, a natureza do currículo o currículo, portanto, é tudo aquilo que uma sociedade considera necessário que os alunos aprendam ao longo de sua escolaridade. Tudo que uma sociedade considera importante que ela aprenda. Por exemplo, teve um período na França, as escolas francesas, após a Revolução, né, após as Revoluções Francesas. E o que aconteceu na época? Qual era o currículo nas escolas? Uma mudança interessante que aconteceu é que nas escolas, nesse período, o objetivo, o perfil de saída era formar um cidadão. E o que era formar um cidadão? Formar um cidadão, o conceito que nós chamamos de cidadão, de forma rápida aqui, é uma pessoa que atua em sociedade,
é uma pessoa que conhece seus direitos, né, seus deveres, é um sujeito atuante na sociedade. E nesse período pós-guerra, pós-revoluções, nós tínhamos lá a queda da dinastia de Dom Luís VI, né? E a gente não tinha mais a monarquia, então as escolas tinham que ensinar as crianças mais a não ser súdito. Nós não tínhamos mais isso, então era para tirar a ideia de súdito da cabeça. Então, sempre em algum momento da história, né, se a gente tem, por exemplo, olhe que hoje a gente fala, nós falamos tanto, hoje, é tanto que durante essa semana a gente entra nas redes sociais, a gente vê muito isso, e com certeza as escolas devem estar trabalhando a água, o uso consciente da água, sustentabilidade, já faz alguns anos que a gente vem trabalhando isso nas escolas, que era uma pauta que não fazia parte do currículo, porque não se via necessidade. Entretanto, com, né, os recursos se esgotando, então a sociedade percebe uma necessidade, considera aquilo importante, necessário, portanto, é importante que as crianças aprendam, né? Aprendam a usar corretamente, a não desperdiçar a água, aprendam a explorar o meio de forma consciente, sem danificá-lo, né? Sem destruí-lo. E aí, eu trouxe aqui somente alguns níveis de currículo, do currículo educacional, mas esse autor sacristão, ele até debulha muito mais esses níveis, né, vamos dizer assim, esses níveis de currículo. O currículo, ele tem, como a gente percebe, ele tem teorias que estão por trás, que são bem discutidas, que é a teoria crítica tradicional e a pós-crítica, muito discutida por Tomás Tadeu da Silva. Ele tem por trás política, ele tem por trás uma cultura, né? E como é que ele vai se manifestar? Como é que ele se manifesta na prática escolar? Né? E aí, quem melhor explica isso, como o currículo se manifesta mesmo na escola, é Ximenes Sacristão, o autor da citação anterior. E aí ele tenta sistematizar um pouco em como o currículo vai se manifestar na escola. E aí, na escola, o currículo pode se manifestar nessa primeira perspectiva, que é o currículo formal, mas também você pode encontrar com o nome de currículo prescrito, né? Também tem esse nome. Esse currículo formal aí é tudo que se refere ao currículo que é estabelecido por um sistema, né? Estabelecido por um sistema que vai estar expresso nas diretrizes. E aí vai estar expresso nas diretrizes como a LDB, como nós tínhamos, né, de forma muito enfática, os parâmetros curriculares nacionais, que embora, né, e agora, a base nacional comum curricular. Então, quando a gente fala de currículo formal, nós estamos falando daquilo que está sistematizado, sabe? Aquilo que está documentado, com diretrizes, com conteúdos, com objetivo, né? Isso é o que traz o que a gente chama de currículo prescrito, né? Ele traz prescrição. Então, vocês podem encontrar com o nome currículo formal ou currículo também prescrito. Ele está prescrito, escrito, institucionalizado. Um exemplo é essa imagem aí que eu trouxe ao lado. Por exemplo, o currículo atualmente, uma das partes, eu sei que vocês já tiveram um momento com a Kátia Elaine, que é uma colega minha, inclusive, gosto muito dela, para falar sobre a BNCC. E um dos pontos interessantes da BNCC, que atualmente faz parte do currículo, né, e, portanto, a BNCC está aí nesse currículo formal, é a presença das tecnologias. Então, a BNCC hoje, ela traz como uma das suas competências a inserção das
tecnologias no currículo escolar. É algo que está prescrito, né? Que está lá prescrito na BNCC, ou seja, está previsto nas competências para se trabalhar as tecnologias. Por isso que as tecnologias são atravessadas. Isso para trabalhar as tecnologias tanto na área das linguagens, quanto na área das ciências da natureza, quanto na matemática, quanto na área das ciências humanas. E aí nós temos, por exemplo, aqui o currículo real. O currículo real é o quê? A sala de aula. É a sua aula, você, professor. Esse é o seu currículo real, né? O que você está fazendo lá na sala de aula, né? O que acontece dentro da sua aula, ali na interação professor e aluno. Em decorrência do projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, em decorrência dos planos de ensino que são organizados, né? Então, isso é o que acontece, esse é o currículo real, que acontece de fato ali, né, na sala de aula, mas que é guiado, o que acontece na sala de aula é guiado pelo plano do professor, que esse plano está ligado ao PPP da escola, que esse PPP da escola atualmente deve estar ligado à BNCC, né? E nós temos aí o currículo oculto. Dentro desse currículo real também, a gente pode encontrar até outros currículos. A gente, por exemplo, tem o tal do currículo modelado. O que é o currículo modelado? É aquele que está sendo construído, que é o próprio PPP, modelado pelo professor, né? Pelo professor, pela comunidade, pela escola, né? Então, é o PPP. Esse é chamado de currículo modelado. Então, a gente pode dizer assim, que o PPP, ele é currículo modelado quando ele está sendo construído, quando ele está sendo elaborado, e ele se torna um currículo prescrito, um currículo formal, quando ele já está pronto e acabado. Aí ele se torna um currículo formal. Em fase de elaboração, a gente diz que ele está no currículo modelado, ele está sendo elaborado. A gente tem o currículo apresentado ao professor, chama-se de currículo apresentado. E o que é o currículo apresentado, por exemplo? É aquilo que é apresentado, né? Currículo apresentado é aquilo que é apresentado ao professor, que são os livros, são as apostilas, todo o material didático que chega às nossas escolas e que às vezes a própria escola faz uma parceria, né? Por exemplo, as escolas privadas podem fazer uma parceria direta com alguma editora. Então, vai fazer análise, vai avaliar o livro, né? Vai verificar se o livro está de acordo com o planejamento, o PPP da escola, eles avaliam isso. Então, tem o currículo apresentado ao professor. E tem o currículo oculto, né? Por isso que o nome é oculto, porque ele não está escrito, né? Ele não foi formalizado, ele não foi escrito, ele não está escrito, ele não está institucionalizado em nenhum lugar. Ele representa o quê? Tudo, né? Tudo que ocorre, tudo que os alunos aprendem diariamente na escola, nas relações com o professor na sala de aula, na fila do lanche, né, na cantina, nas atitudes, nas práticas, nos comportamentos, nos gestos, nas percepções. Quando, por exemplo, uma criança e o professor está ali na sala de aula muito bem atento, né, trabalhando uma certa competência, suponhamos que o pessoal da pedagogia esteja trabalhando o processo de desenvolvimento da escrita da criança, o processo da escrita mesmo, com algumas atividades, e de repente você percebe uma criança com uma atitude mais egoísta, alguém pede uma canetinha emprestada e a criança não empresta, e a partir dali o professor já pode tecer algumas reflexões, e isso não estava no planejamento dele. Isso não está no PPP da escola, isso não está na LDB, talvez não está escrito aquilo que ele fez.
Então, por isso que é chamado de currículo oculto, são manifestações que ocorrem nesse cenário da escola, nesse ambiente da escola, mas que não estão escritos, não estão expressos em palavras, né? Por isso que o currículo está oculto, porque ele não aparece no planejamento do professor. Ele acontece, né, de forma espontânea, a partir de situações que ocorrem ali que não foram previstas. Às vezes, uma atitude preconceituosa de uma criança, de um adulto, de um adolescente. Então, ele perpassa por isso, pelos gestos, pelas percepções, pelos valores, pelo comportamento. A forma, por exemplo, que a escola arruma as suas carteiras escolares, isso é currículo oculto. Então, não está escrito, mas a escola prefere organizar suas carteiras em círculo do que enfileirados, né, como estava naquela imagem inicial do slide, mas preferem em círculo. Isso traduz alguma coisa. Então, tudo que não está expresso ali em palavras e não está, de fato, formalizado no papel, mas que ocorre diariamente, que o professor percebe que isso pode ser trabalhado, nós podemos dizer que é o currículo oculto. E aí, como a gente está falando de currículo, né, a gente percebe que esse currículo formal e prescrito, veja como as coisas podem ir mudando. Eu peguei as primeiras LDB, que são as mais antigas, né, e essa mais recente está bem mais fresquinho. Então, por exemplo, tinha a primeira LDB de 61 e ela foi aperfeiçoada na de 71. E como é que ela foi aperfeiçoada? As escolas agora ela tinha uma parte que era comum, né? Ou seja, todas as escolas tinham que trabalhar aquela competência, aqueles conteúdos, era comum para todas as escolas, e tinha uma parte, né, que as escolas tinham esse direito de poder trabalhar a parte que a gente chama de parte diversificada. Esta última, como diz a citação, para atender às especificidades, às peculiaridades, né, locais, as diversidades e as diferenças individuais dos estudantes, né? Tomando como referência a ideia de diversidade, de cultura. Então, por exemplo, se a gente vai para uma escola aqui, eu moro na Bahia, se eu for estudar, se a minha criança, por exemplo, for estudar numa escola em Sergipe, ela teria ela teria algo diferente da filha da minha vizinha que estuda numa escola aqui. Que diferença seria isso? Que estaria nessa parte diversificada? Seria, por exemplo, o estudo da história da cidade, o estudo da história de Sergipe, que aqui onde eu moro, como a minha cidade onde eu moro é Bahia, a minha vizinha matriculou a sua filha numa escola aqui da Bahia, e, portanto, não tem no seu currículo a história de Sergipe, não tem a história de Simão Dias, que é a cidade de Sergipe vizinha aqui. Já a minha filha, eu matriculei numa escola em Simão Dias, que é Sergipe. É só uma hipótese, né? Porque eu não tenho filhos. Aliás, eu tenho uma filha, na verdade, mas ela ainda é muito pequenina. Ainda não foi para a escola. Ela faz minhau. E é peluda. Está até aqui atrás, não sei se dá para ver. Dormindo. Então, mas eu tenho uma sobrinha, uma afilhada, uma tia Dinda, né, que mora em Sergipe. Então, essa é a parte diversificada. E isso foi muito bom, foi uma mudança na época maravilhosa na LDB. Por que é importante? Porque eu acho que foi pela primeira vez no momento da história, a pessoa, que é o aluno, o sujeito, ele foi visto, ele foi levado em consideração a sua realidade, o seu local, a cultura da sua cidade, a sua região, tudo isso aparece agora nessa parte diversificada do currículo, que até então era desprezado. Todo mundo, independente de qual região do mundo, ia estudar a mesma coisa, desprezando a sua região, a história da sua localidade. Então, isso é muito importante nessa época. E agora, né, na BNCC?
A BNCC, atualmente, eu coloquei até essa imagem aí, os currículos são caminhos, né? Currículo vem de correre, percurso, rota, são caminhos. A base é um rumo, é onde queremos chegar, né? Então, BNCC e o currículo. A base não é currículo. A base não é o currículo, certo? A base é a orientação, é o documento que vai compilar todos os conhecimentos que o Estado, né, que eles consideram essenciais e que devem ser, de fato, trabalhados e desenvolvidos com todos os alunos ao longo de toda a educação básica até o, né, ao longo da educação básica até o ensino médio. Isso é a BNCC, ele vai compilar todos os conteúdos. E algo bem interessante, e não é o meu foco trabalhar a BNCC, vocês trabalharam, é que ela atualmente trabalha por competência, né? E o currículo? O currículo, ele vai determinar como esses conteúdos serão trabalhados. Então, o currículo na escola é o que será trabalhado, mas não é somente o que será trabalhado, mas é como esses conteúdos vão ser trabalhados. Eu posso trabalhar o conteúdo numa perspectiva bem tradicional, onde o aluno não pode falar nada, bem tradicional, mas eu posso trabalhar numa perspectiva mais com a inserção das tecnologias, conforme a base coloca, inserindo metodologias ativas. Então, a forma, a maneira como eu vou trabalhar esses conteúdos, relacionando com o contexto e a realidade, né, de onde a minha escola ela está situada, quais são as estratégias metodológicas que a minha escola, que eu, enquanto profissional, eu irei utilizar e que eu acho que são as estratégias que são, tipo, as mais adequadas para desenvolver aquela competência que está lá na BNCC, né? O currículo, ele é mais amplo do que a base, né? A base só é o conteúdo puro ali, né? São contemplados apenas conteúdos. O currículo, ele vai bem mais além do que isso. O currículo é o que eu trabalho, como eu trabalho, né? Por que eu trabalho, para quem eu estou trabalhando. Então, eu tenho que saber qual é a minha comunidade, quem são os meus alunos, qual é a minha escola. Isso para a escola privada, isso para a escola pública, né? Não importa, né? E por que, que o currículo é mais amplo? Por conta disso, olhe. O que, que a gente deve levar em conta, afinal, no currículo? Dois elementos que são importantes, né, que são considerados importantes, que é a flexibilidade, deve ser levada em conta no currículo, e a vida atualmente, no nosso século XXI. A flexibilidade, por quê? Lá no início, eu disse que o currículo não é estático, né? Ele se modifica. A base, ela não vai se modificar de um ano para outro completamente. E ela não vai se modificar de um estado para outro estado, de uma escola para outra escola. Mas o currículo, ele deve se modificar, ele deve ser flexível. E o que é ser flexível? É tentar, né, ir se adequando, se adaptando às mudanças e às atualizações que ocorrem na nossa sociedade e que ocorrem em todas as áreas do saber. E como é que a gente vai se adaptando, né? É tentar incorporar, por exemplo, novidades. Então, surge uma coisa interessante, suponhamos, já que a gente está trabalhando, já que uma das ideias lá é a tecnologia, então, às vezes surge um aplicativo, ou alguém conhece uma estratégia nova, algo diferente, então, deve ser incorporado. Algo novo que aconteceu na nossa sociedade, isso deve ser levado em consideração. Então, considerar, por isso que ele é flexível, considerar as necessidades futuras dos alunos, né? Considerar as necessidades futuras dos estudantes que estão ali em formação. Então, uma criança antes, há uns 20 anos, ela chegava em sala quase, eu não sei, com pouco conhecimento. Hoje, uma criança chega em sala de aula quase ensinando a você a usar o celular. Ela está assim, aí.
Assisti uma palestra um dia desse que o palestrante disse bem assim, pegou a filha dele, fazendo assim na TV, ó, passando o dedinho na TV, achando que a TV era igual ao celular, né? Rolando tela. Então, a criança ela é muito esperta, ela aprende, é tanto que as crianças hoje em dia, elas mal desenvolvem o sotaque da sua região. Elas não, raramente têm o sotaque do pai, raramente têm o sotaque da mãe, raramente têm o sotaque da sua cidade, né? Do seu contexto, da sua cultura, porque elas assistem muito, é muito desenho, é muito jogo, é muita coisa que não é o sotaque da nossa região. Então, elas já chegam na escola com conhecimentos, olhe, além do que nós imaginávamos. Então, a nossa escola, ela precisa, de fato, pensar esse futuro aluno, pensar as necessidades desse futuro aluno e ir se adaptando às necessidades da nossa sociedade. E é algo brilhante que nós estamos fazendo aqui. Olha que coisa incrível que a Anima fez. E que, assim como a Anima, muitas outras instituições, sobretudo as instituições privadas, porque conseguiram fazer isso, né? Olha que legal, eu estou aqui, gente, no fim do mundo, vai ficar até gravado, né? Tá gravando. Mas eu estou aqui em Paripiranga e eu estou conversando com pessoas que estão em Minas Gerais, estou conversando com pessoas que estão em Santos, estou conversando com pessoas que estão lá em Santa Catarina, né? E que pessoas que estão também em Paripiranga, mas que não estão aqui na minha casa. Então, olhe o que a tecnologia nos proporciona, né? Um momento de construir conhecimento, mas construir conhecimento de uma forma diferente. E que isso a pandemia nos trouxe, olha que negócio bom, e que não vai acabar. Então, isso é ser flexível. A gente já mudou o currículo, já mudou uma forma de trabalhar, já mudou a forma de ensinar, as estratégias que nós não fazíamos no presencial. Hoje a gente tem novas estratégias, novas formas de poder trabalhar nesse ambiente virtual. Então, o currículo, ele é de fato, ele deve ser um documento que ele é vivo. Ele não é um documento morto, né? Ele é um documento orgânico, ele é um documento dinâmico, ele não é um documento estático, né? Sempre do mesmo jeito, sempre igual, sempre pronto, sempre acabado, inflexível e rígido. Não. Quais são os saberes que eu preciso ser trabalhado? Isso é currículo, mas não é só isso, né? Foi feita essa seleção, mas eu preciso agregar as novidades do mundo. E as coisas no mundo mudam assim, ó, num piscar de olhos. E é por isso que a gente precisa também levar em consideração a vida atualmente no século XXI, que o mundo, meu filho, hoje no século XXI, e de 2020 para 2021, parece que mudou um século, né? Em um ano parece que mudou 100 anos, assim, de tantas mudanças que ocorreram na nossa vida. São muitas mudanças que ocorreram. O mundo tem se desenvolvido de uma forma tão rápida e cada vez mais complexa, que tem demandado, de fato, dos professores, né, e da própria instituição, novas estratégias de ensino, né? São novas estratégias de ensinagem, como diz um autor que eu estudei um dia desse, até esqueci o nome desse autor, que fala ensinagem, esse conceito. Novas estratégias de ensinagem, né? São novas propostas que possam estar ali, dialogando sempre com a realidade dos alunos. Eu acho que é isso que a Anima também tem feito aqui. Eu não estou aqui para falar da Anima, mas é porque é a realidade que eu estou vivendo, né, na instituição. Então, nós nos adaptamos às mudanças do mundo, que não foi poucas mudanças, né? Nós tentamos nos adaptar às mudanças do mundo, desenvolvendo novas propostas, novas estratégias, e eu já chego aqui, já nos meus pontos bem finais. Então, trazendo como minhas considerações finais aqui, eu trouxe as principais competências gerais que estão na BNCC, para a gente entender que o currículo educacional, ele é o caminho mesmo, ele é o percurso, como diz a etimologia da palavra, né? Ele é percurso, ele é trajetória, que o estudante vai ali, percorrer durante toda a sua vidinha,
escolar, toda a sua vida, da educação básica, e que lá nesse currículo vão estar organizados todos os conhecimentos, né? E que no caso da BNCC, esses conhecimentos atualmente, nesse documento, eles estão organizados em competências, né? Então, essas são as competências gerais: desenvolver conhecimento, desenvolver pensamento científico e crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, a cultura digital. Aqui na cultura digital está muito situada a ideia da tecnologia, né, e da comunicação. Então, são a competência 4 e 6 que estão mais ligadas à ideia de tecnologia na BNCC. Então, ela é esse documento, né? No currículo estão organizados esses conteúdos que nós iremos aprender ao longo do nosso estudo numa instituição de ensino. Embora esse currículo ele seja de fato construído atualmente a partir da base da BNCC, né, que foi definida recentemente pelo MEC, pelo Ministério da Educação, o currículo ele não é algo pronto, estático, ou seja, é isso e acabou. É como eu disse, ao contrário, ele é um documento que é vivo, ele é um documento que é orgânico, ele é um documento que deve ser adaptado à realidade de cada pessoa, à realidade onde a escola está, e ele é um documento que deve ser também adaptado à instituição, utilizando cada instituição de suas metodologias, de suas Professora, propostas pedagógicas. Sim? tenho que avisar a senhora que a gente tem que encerrar daqui a 2 minutos, porque os alunos têm que ir para as aulas deles. Encerrei. E aí eu encerro com essa fala de Katia Smolly, que diz assim: o currículo é sempre um recorte cultural, situado em um contexto histórico e social que diz respeito não só ao que o aluno tem que aprender, mas também a como tem que aprender. E é isso. É desafio, né? Falar sobre currículo em 1 hora. É um grande desafio mesmo. Tem muito o que falar, muito a debater. Parabéns, Karina. Foi uma palestra muito interessante, aprendi muito, né? Porque currículo não é algo fácil de você aprender, né? Eu sempre busco estar procurando alguma coisa sobre currículo, que eu sempre me perco nesses caminhos. A gente aqui está tendo um feedback muito bom no chat. Estou vendo aqui. Parabéns. É uma pena a gente não poder É uma discutir pena. esses feedbacks muito gostosos aqui. Professora, aqui Então, tem uma gente, vamos pergunta. fazer como de costume, tirar o print das pessoas que estão participando para postar no Instagram. Sim. Foi de Aldemar, é Aldemar, né? É assim que fala? Eu vou colocar meu Instagram aí, que a gente hoje se comunica mais pelo Instagram do que por e-mail, né? E aí eu vi que um pessoal perguntou sobre, desculpa, viu, interromper, Pedro, sobre as indicações dos livros. E aí vocês me chamam lá pelo direct no Instagram, e em algum momento eu coloco por lá, pelo tempo, né? Aqui. Era bem sobre isso mesmo que eu ia falar. Então, a senhora, caso for postar, a senhora posta e marca o nosso projeto do Instagram, aí eles vão saber que é a senhora. Ah, certo. Eu ia falar só no privado. Eu ia falar do livro no privado. Mas eu posso postar sim, com certeza. Calma. Sim, já tirou o print? Vamos abrir aqui. Pessoal, liguem as câmeras. Quem puder, Gente, por é um favor. grande desafio, viu? O professor está com a câmera de todos os alunos desligada. A gente não sabe se está o aluno, se não está, ou não, amor. É assim mesmo. Eu acho interessante quando a gente pede para ligar, que algumas pessoas estão em transporte, em ônibus e tudo, e participam. Tá vendo como são as mudanças, né? Olha aí, ó, temos até crianças já participando de currículo. Deixa eu É a filha de Pedro. Minha E irmã. Minha irmã. Ah! Pedro, você vai tirar o print? Vou sim. Então fale para a gente fazer a pose. Vamos lá, sorrindo. Aí você também quer sair na print? Então saia. Agora a segunda página. Olha o André. Eu já vi aqui as contribuições de André.
De todos, né? Eu estava lendo aqui. Muitos estão no trabalho também. Então, muito obrigado. Em nome do Projeto Ensinando, a gente agradece muito. E a gente também lança um convite. Próxima quarta-feira, dia 31, a gente encerra o nosso período aqui de março, do mês de março, e a gente encerra com a ABNT, né? Porque é muito importante para vocês calouros. Ai, que legal! Né? Adoro a BNT também. Gosta? Oxi! Negócio de formatação, menino. Ah, horrível. Adoro! Não é bom, não. Vamos preparar, então, outro evento especial para você. Formatação curriculares. Eu gosto dessas coisas. Acho muito bom. Eu gosto de muitas coisas. Muito obrigado, Karina. Eu que Eu também agradeço, gostaria de pessoal. agradecer a professora também por se disponibilizar ao segundo evento que participa com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Fique com Deus, boa aula aí para vocês. André Tchau, tchau. Oliveira. André, acho que André foi meu aluno. André Melo. Não tenho certeza se foi esse. Ele é de geografia, meu colega. Ah, então foi sim. Lembro de André. E você também. Não foi? Eu acho que eu não. Ah, você não, mas André foi. Tem alguns colegas do meu colegiado hoje que eu mandei lá no grupo e eu vi que uma galerinha entrou. Foi, que legal, muito bom. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Boa noite, uma boa aula para quem ainda tiver Karina, hoje. Eu não tenho hoje. chegamos a 40, viu? Alunos aqui. Foi, olha, que bom. Que bom, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Fico bem feliz com isso. E parabéns mais uma vez aí pelo projeto de vocês, pelo empenho de vocês. Está bombando, vai bombar cada vez mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.